Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o campeonato italiano. Olha, a Juventus está voltando a sonhar, hein? Mesmo com a punição de menos 15 pontos, eles estão de volta na briga. Essa é a verdade. Juventus está na briga pela Champions League, sim. Por mais que a vantagem hoje do Milan, que é o quarto colocado, seja de 7 pontos, a vantagem vem caindo, né? E a Juventus, como ganhou os últimos dois jogos, e o Milan, por exemplo, perdeu e empatou, eles já tiraram 5 pontos nessas últimas duas rodadas. E hoje, com a vitória contra a Inter de Milão, um dia de clássico, né? E foi aquele jogo com cara de clássico mesmo, né? E a gente teve ali um final de jogo controverso, muita gente falando que era para ter tido pênalti para a Inter de Milão. Houve briga, D'Ambrosio foi expulso, o Paredes também. Foi um negócio assim que chamou bastante atenção. E no final das contas, uma vitória por 1-0, gol do Kostic, né? O primeiro tempo da Juventus bem, assim, mais reativo, né? Tentando jogar mais no contra-ataque. E num contra-ataque, o Kostic conseguiu fazer uma boa jogada, marcar o gol que dava vitória. E no segundo tempo, o controle da Juventus, né? Só no finalzinho que a gente viu a Inter de Milão pressionando um pouco mais, mas só conseguiu um chute na direção do gol do Szczesny, que fez boa partida. E é uma atuação que tem muitos méritos do Allegri, né? Porque o Allegri poderia ser um pouco mais agressivo, colocando o Di Maria de titular desde o início. Não, ele fez um jogo assim um pouquinho mais talhado para dar uma segurança defensiva, protegendo mais os lados do campo, sabendo que a Inter de Milão pode progredir muito no ataque usando seus alas, né? Que, ó, vamos ser sinceros, deram uma decaída legal, né? Já foi Africa Hakimi, né? O Darmian no melhor momento, hoje é o Franco Di Marco e o Denzel Dumfries, e o Dumfries está jogando mal, né? E assim, ele fez lá um time, colocou o Dusan Vlahovic na frente, colocou o Matias Souli ali atrás, né? Foi uma escolha interessante, e a Fagioli, Locatelli, Rabiot e o De Signo como titular e não o Quadrado, né? Ele tentou fazer esse tipo de formação e depois mudou, né? Uma pena que ele coloca até o Chiesa no segundo tempo, né? Ele machuca, né? O Chiesa entra alguns minutos e tem que ser substituído pelo Paredes. É uma pena, porque eu gosto demais do Frederico Chiesa. É uma pena essas lesões na carreira dele. Mas há de se dar um mérito aí para o Allegri, porque ele fez um esquema que preencheu bastante, virou um bloco de 8 jogadores na defesa e que tinha boas válvulas de escape para o contra-ataque. Uma delas é o próprio Kostic, né? A Inter de Milão não conseguiu arrumar muitas oportunidades, no máximo teve uma boa chance, e há muito mérito do Allegri em conseguir neutralizar o adversário. E essa vitória por 1-0, aí que a gente chega mais ao ponto do vídeo, coloca a Juventus a 4 pontos do sexto colocado, que é a Atalanta, a 6 da Roma, que é quinto, e a 7 do a 7 do Milan, que é o quarto colocado. Faltam 11 jogos, então há 33 pontos pela frente. E assim, pegando na parte de cima da tabela, só um clube pontuou mais que a Juventus nos últimos 5 jogos, que por incrível que pareça é a Lazio do Maurício Sarri, né? Porque ganhou 4 e empatou o jogo contra o Bolonha, né? Mas, por exemplo, a Inter de Milão perdeu 3 dos últimos 5 jogos. O Milan perdeu 2 e empatou 1. A Roma perdeu 3 jogos. A Atalanta perdeu 3 e empatou 1. Só ganhou o último jogo e começou perdendo. A Atalanta, inclusive, tem um futebol menos confiável dos times à frente, né? A Juventus ganhou 4 e perdeu 1. O jogo para a Roma, né? Que se tivesse ganhado, acho que é aí que fica a dor do torcedor, né? Já estaria empatado com a Roma do José Mourinho, porque aí seriam 3 pontos a menos para eles, seriam 44. E a Juventus com 44 e a 4 do Milan, né? E a gente tem que lembrar, a Juventus está com a punição de menos 15 pontos. Se não tivesse essa punição, estaria agora com 56 e estaria na vice-liderança isolada, né? Desde que o Allegri fez a mudança para o esquema de 3 zagueiros, né? Colocou lá um esquema que usasse os alas, os zagueiros, em vez de tentar o 4-3-3, o progresso é, assim, muito grande, né? A Juventus não é um time que encanta jogando futebol, não é o futebol mais bonito de ver, longe disso, mas é um time eficiente, é um time dinâmico, efetivo, é um time que se defende super bem e que tem mais válvulas de escape para o ataque. Os alas subindo no ataque dão uma presença ofensiva maior, ele consegue moldar mais o time nesses 3 zagueiros do que fazia com a linha de 4. E assim, o time tropeçou 4 vezes desde essa mudança. Teve aquela sequência de 7 jogos invictos, né? Sem sofrer um gol sequer, 7 vitórias seguidas. Aí tem aquela goleada da Napoli, né? Que é até difícil de explicar que é 5-1, mas acho que não é tão difícil, né? Abriu a porteira, tentou buscar ali alguns gols e a Napoli foi lá e passou por cima. Mas foi assim, depois disso teve um empate com a Atalanta em 3-3, podia ter ganhado aquele jogo, mas foi um jogo que eu dar uma relevada porque foi logo após a punição. A derrota de 2-0 para o Monza, que foi um jogo que nada deu certo para a Juventus, finalizou pra caramba e nada entrava. E é claro, a derrota para Roma. De resto, só vitórias, entende? A Juventus só ganhou de resto e há um espaço a mostrar o longo, né? A Juventus tem muitas vitórias desde então e é uma campanha positiva. Se a gente parar para pensar na campanha da última temporada, a Juventus teve uma temporada passada muito ruim. Foram 18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Durante um certo momento, até 20 vitórias
vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Em certo momento até pareceu que podia lutar pelo título, isso daí, mas a gente viu que não era tão possível assim, né? O time encerrou a temporada muito mal. Agora, o time dessa temporada já tem 17 vitórias e já está a 3 de igualar a campanha do ano passado, e muito disso é mérito dos bons reforços, de Maria, Kostic, entende? O Bremer, esses jogadores deram uma potencializada legal nessa equipe, o Arkadiusz Milik também foi um bom reforço. Acho que a Juventus fez uma boa janela de transferências e está aí colhendo bons frutos e, ao meu ver, tem sim chance de voltar para o top 4. Se vai conseguir ou não, isso o tempo vai dizer. Tem pouco tempo para se recuperar, são 11 rodadas, não é uma distância pequena para tirar, mas está tirando, né? Os times da frente estão tropeçando. Se a gente para pensar na próxima rodada, olha só, a Inter de Milão enfrenta a Fiorentina. A Inter de Milão, para ressaltar, está 9 à frente da Juventus, né? E o primeiro critério é confronto direto, então a Juventus leva vantagem porque ganhou os 2 jogos, né? A Inter enfrenta a Fiorentina, né? Em casa, né? Uma boa chance de ganhar, porque joga em casa, porque fora de casa já dava vitória para a Fiorentina quase, né? E a gente vai ver o Milan enfrentando a Napoli e a Juventus enfrentando elas Verona. Então, assim, a chance da Juventus tirar 3 pontos, talvez, do Milan, né? É grande. E tirar, por exemplo, 3 pontos da Inter de Milão é possível. Se imagina num cenário que o Milan perca e a Juventus vença, a Juventus estaria a 4 pontos do Milan. Vocês acham que não dá para tirar isso faltando 10 rodadas? Do jeito que vem jogando, eu acredito que é até uma tendência natural. Isso mostra que o campeonato da Juventus é muito bom, até dentro do que foi o começo, aquele começo frustrante, né? 17 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, uma campanha bem legal, assim. Deu uma melhora gigantesca depois que se achou nesse esquema. E se começar nesse nível para a próxima temporada, eu acho que aí é ver se, com alguns reforços interessantes, isso puder investir na situação financeira atual. Acho que aí dá para ver se a Juventus, quem sabe, possa brigar pelo título, até porque a Napoli deve perder um outro jogador, né? Acho que é difícil fazer uma campanha dessa e manter todo mundo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.